vivo, Ildeano Silva. A música, arte que consiste em combinar os sons de forma a produzir efeitos estéticos e agradáveis aos ouvidos. É a sétima manifestação do espírito, denominada Belas Artes. Seus primeiros registros datam do final da Idade Média e, a partir do seu surgimento, passou a fazer parte da vida da humanidade. Mas foi no século V a.C., na Grécia, que a música ganhou teoria própria, a teoria musical. Assim, sua ascensão foi inevitável. Aos poucos, tal arte se espalhou pelo mundo. A teoria musical chegou ao Brasil através dos jesuítas, que ensinavam música aos convertidos para fazerem parte dos coros das celebrações, e também através dos mestres europeus trazidos pelos fazendeiros que desejavam ter música erudita de qualidade durante os saraus nas fazendas. Desta forma, a música instrumental no Brasil, durante longo tempo, era apenas privilégio dos eclesiásticos e da burguesia. Na segunda metade do século XVIII, porém, com o adensamento populacional nos centros urbanos, surgem os primeiros grupos de instrumentistas, formados por barbeiros que tocavam de ouvido. Criaram um tipo de música alheia a qualquer preocupação de funcionalidade, a música própria para as festas públicas. A partir da segunda metade do século XIX, os ternos de barbeiros, com suas músicas de porta de igreja, foram substituídos pelas corporações militares ou bandas de música. As bandas de música têm sua origem há 700 anos, quando pequenos bandos de músicos viajavam pelas cidades da Europa. Mais tarde, surgiram as bandas das cidades interioranas, formadas por anônimos maestros. Aos poucos, as bandas passaram a representar a única fonte de lazer do povo, que se acumulava em frente às igrejas para ver a banda tocar. É neste contexto que destacamos a importância do maestro Luiz Gonzaga de Paula, como maestro interiorano, divulgador da cultura das bandas de música. O maestro Luiz Gonzaga de Paula nasceu em 1º de julho de 1912, na Lagoinha, no arraial de São João Batista, hoje Morro do Ferro, distrito de Oliveira, Minas Gerais. Naquele arraial simples e hospitaleiro, remanescente dos novos caminhos para Goiás, traçados pelos bandeirantes, a banda de música Lira Batistana, nome em homenagem ao padroeiro São João Batista, é motivo de orgulho. Criada em 1892 por imigrantes italianos, a banda teve à sua frente vários mestres regentes, como o senhor Tuniquinho, que também foi regente da orquestra da igreja. Ensinou música aos 12 filhos, entre eles o mestre Luiz, que aprendeu música com o pai aos 7 anos de idade e posteriormente assumiu a lira batistana.
assim, porque ensinou os filhos tudo da música. Meu pai fez tudo aprendeu. Nós era cantor, trabalhador, era pedreiro, tudo quanto lá. Mas a banda ele adorava. O casou ele mudou lá. Mudou para muito lugar. Primeiramente o Itaguara, depois a mente Oliveira, depois a mente Urso, e depois o Guarapé. Eu diz o outro, qualquer instrumento que eu lembro de chegar aqui, às vezes eu pegava o baixo, tocava, pegava a clarineta. Eu falo que eu até hoje fico assim com os outros, já quase não estou assim saindo para ir nas missas, indo, quando a banda toca, quando eu me deixei sozinho. Mas eu falo, quando eu vejo a banda tocar, eu acho fico triste, porque a gente lembra, eu e os outros mais novos, quando nós morávamos na roça, eu tocava nas festinhas, assim, temporona, fim de ano, em outubro, sempre tinha festa da Santa Aparecida, aí vinha tocar e falava para as meninas, vamos aproveitar enquanto pode, enquanto está no jeito, porque ninguém sabe com os outros. Foi formar banda na cidade, por aí ficou. Ele chegava e até à noite, assim, ele sonhava, né? Ah, ele sonhava? Com drogado, e no outro dia conseguia escrever. E tocava muito em casa também. Tocava violão, juntava os irmãos todos. Ele estava quebrando milho na roça e veio na cabeça dele uma valsa, né? Aí, para não esquecer, arrancou uma palha do milho e foi furando os buraquinhos e as notas, né? Tinha a outra banda, e essa nossa é a mais antiga. Um arranjou um dobrado fora, aí trouxe o dobrado e tocou. Tocou, os outros começou a observar. Aí um dia eu vi falar, vamos tocar um dobrado que é um marco, muito bacana e tal. O outro foi para perto da sede da banda, ficou debaixo do pé de café e foi escrevendo. Quando a nossa cá e a outra trouxe um dobrado de fora. Foi lá fora e arranjaram o dobrado. Aí trouxe, tocou. Aí os outros, o maestro de cá, escondeu debaixo do pé de café, a outra tocando, o pior. E o dobrado. Daí um dia ele bateu o dobrado, os outros ficou danado. Aqui não tinha nem estrada onde eu estou morando aqui, então a banda aí, tem de Carandira, ia todo mundo a cavalo. O Sr. Toniquinho, que antes já tocava, já depois do mestre Tobias, o Sr. Toniquinho pegou a frente, era o maestro da parte sacra. Ele, por vários e vários anos, foi maestro da parte sacra. E todos os filhos dele, ele ensinou a música. O Sr. Luiz, na época como maestro, ele, além de maestro, ele ensinava a música, né? E, então ensinou aqui no Morro do Ferro, pelas notícias que a gente tem, vários músicos, e que não é da minha época, mas a gente e também ajudava também os irmãos, né, a se lançar mais na música. Como sempre, ele e toda a família, né, a gente e os irmãos, o que chamar mais a atenção dele é a simplicidade, né? É a humildade, tanto dele quanto da família inteira, né? Eles que às vezes chegavam, saíam para tocar, a banda do Tuniquim, como era chamada, eles eram aquela simplicidade de homem de viver do suor, da terra, né?
Então, eles que saíam para todo lado que ia tocar, era assim, pelas notícias que a gente tem, saíam com aquela cigarra, palha no bolso, e parava, né, fazia o pito de palha com fumo e tal. Então, aquela simplicidade que chamava a atenção da família do Sr. Tuniquim. E o Sr. Luiz, que eu conheci pouco, mas que a gente vê aquela humildade que ele teve, né? Esse instrumento, saxal, é uma relíquia que a banda Lida Batistana tem aqui na nossa sede. Ele tem mais ou menos uns 105 anos ou mais. E esse instrumento foi, na época, o José de Paula queria comprar um saxofone, tinha visto um sax em outras bandas e queria comprar. Então juntaram os fazendeiros aí, do Morro do Ferro, da região, e cada um deu uma prenda e juntaram, fizeram um leilão e comprou o saxofone. E esse sax, na época, chamava muita atenção do pessoal que na região não tinha, as bandas não tinham um instrumento desse. Aí o pessoal ia chegar e falar, a banda do Morro do Ferro, a banda velha, agora tem um instrumento lá que parece um cachimbo. Aí saía gente de longe para vir conhecer o cachimbo, que é o sax. Então, depois do José de Paula, quando ele morreu, o Sr. Luiz também tocou nesse instrumento. O tempo que ele ficou aqui, que ele começou no saxofone, ele tocou nesse instrumento. E é uma relíquia que nós temos aqui. Antes de toda a vida ele trabalhava na lavoura, né? E pedreiro também. Eram as duas profissões dele. Depois que meu pai era o maestro, deixou para ele, é que ele ficou sendo maestro. E assim, inteligente, de compor música. E era uma bondade, uma mansidão. Aí ele deixou alunos que gostavam dele, mesmo os colegas, assim, os amigos, primos, que faziam serenata com ele, tudo. Os irmãos também. A pessoa dele, excelente, uma humildade total, instrução pouca, música muita. Nascido e criado na roça, plantando milho, cuidando das lavouras, dele, do pai dele, com a família dele, o pessoal dele. Fomos vizinhos lá na roça, o papai também sucando na roça, pertinho da casa dele. Frequentava muito na Rio, desde menino frequentava muito a casa dele, somos amigos até hoje. Deu dentro dos ensaios, reger a banda ainda depois da missa. Agora, o Titunico, o pai dele, que tocava pistão, não compunha, não escrevia, acho que nem um compasso. E regia mais a orquestra, o coro. É tanto que o Titunico tem uma história que eu gosto de, por ser meu tio, foi o único aqui nesse Morro do Ferro que tocou uma missa no dia da festa de São João Batista, ele com os filhos. Ele dispensou tudo que não era da família e subiu no coro. Hoje é eu que vou tocar só com meus meninos. O sopro e as meninas cantoras. Tocou uma missa e ele regendo. Eu tenho muita satisfação com isso, viu? Aqui para nós, há uma pessoa foi muito trabalhador, dinâmico na música, e aquela bondade espiritual dele, humildade. Após casar-se com Ana Alves de Andrade e ter 4 de seus 11 filhos, o maestro mudou-se em 1945 com a família para outra região de Oliveira, o povoado de Lagoa. Em Oliveira, cidade localizada a oeste mineiro, nas primeiras vertentes do Rio Grande, o maestro trabalhava como lavrador, pedreiro, balaieiro, barbeiro e tocava na lira batistana. Posteriormente, mudou-se novamente para a cidade, agora para a região central.
Iniciou trabalhos na banda e tocava aos domingos na Rádio Sociedade de Oliveira. A falta de emprego e o desprestígio musical fizeram com que a família se mudasse para outro lugar. Lembro dele tocando clarinete assim lá naquelas festas juninas ali, tocava, eu gostava de tocar uma valsinha na clarineta. Eu lembro. Pessoa humilde, muito bom, muito inteligente, música muito boa dele, né? Itaguara está localizada no Campo das Vertentes, na zona centro-oeste de Minas Gerais. O maestro Luiz mudou-se para esta cidade em 1954 e, posteriormente, em 1967, a convite de Pedro Rosa, maestro da banda de música Nossa Senhora das Dores. Nestes dois períodos bem distintos, o maestro Luiz trabalhou na banda, deixando, além de muitas recordações, o hino da cidade, cuja música é de sua autoria. Eu acho que, pelo menos na matéria de música, São Luís teve uma grande importância, deu um grande impulso na música. Aqui está, não só banda de música, propriamente dito, como um time de carnaval. Ele participava de tudo, ele pegava o carnaval para tocar, sabe? Quando escolhia uma turminha ali, cobrava baratinho, coitado. Ele foi um grande exemplo de um homem esforçado, sabe? Um homem inteiramente dedicado à música. Ele trabalhava de pedreiro, a prefeitura dava preferência para um serviço de praça, uma coisa, serviço mais grosseiro, de pedreiro. Que a banda, música, você sabe o que é, ela nunca deu uma renda. Música amador, para música amador, nunca foi uma fonte de renda suficiente para o indivíduo manter a sua família. Mas a vontade dele era de ficar só por conta exclusivamente de banda de música mesmo, sabe? O São Luís veio com aquele jeitinho dele, tratava todo mundo muito bem, era um homem que não se alterava com facilidade, super educado de nascença. Um homem de educação nada. Então ele reergueu a banda, treinou os velhos, voltaram alguns que tinham saído da banda, ensinou nova remessa, formou uma outra banda e deu um grande exemplo também como chefe de família. Era um homem pobre, super preocupado com os filhos, com a esposa dele, sabe? Foi um homem inteiramente dedicado à família e à música. Eu nunca ouvi o São Luís abrir a boca para reclamar de nada. Nunca, mas não tinha mesmo. Sabe? A comida está especial, está superior. Era assim que eu falava, sabe? O método dele era prático, né? Era acima de tudo prático e, portanto, funcionou sempre bem. Ele não tinha negócio de palavreado técnico e, vamos dizer assim, ele não tinha ele não era um músico formado assim, por escola mesmo, né? Era um músico, era um autodidata, né? Ele pegou as primeiras letras, naquele tempo eles falavam artinha, né? O método de música chamava artinha o primeiro. A passagem do São Luís por Oliveira foi curta. Ele foi para lá, eu não sei detalhes se foi ou não foi, não. Eu sei que ele foi para Oliveira, a banda estava fundada, ele reergueu a banda, ainda há lá muitos ex-alunos dele lá. Ele não sabia cobrar, ele copiou um dobrado de Jardinópolis para mim, para me dar de presente para a banda de Oliveira, que eu trabalhava lá em Oliveira na época. Eles me pediram cópia do dobrado, não tinha aqui. Tinha perdido, ele tirou tudo de ouvido, ele fez tudo, bombardinho, tudo. Eu falei para ele mandasse o preço e tudo, né? Ele me pediu os papéis, como dizer, eu mandei, ele mandou o dobrado prontinho e o preço lá, um pedacinho de fundo. Ainda naquela linguagem simples dele, bonita, porque tudo que é simples é bonito, né? Amigo João, segue o seu dobrado. Quero que o amigo me mande um pedacinho de fumo
daquele que vê o cheiro meia légua de distância. Eu acho que 50, me parece que foi 57. Houve a oportunidade da Brahms se apresentar no Rio de Janeiro no programa Lira do Chapotó. Então nós somos a maioria daqui, a maioria ninguém conhecia o Rio de Janeiro. Acho que nem o Pedro Rosa não conhecia o Rio de Janeiro. Mas o São Luís não conhecia nenhuma cidade, a maior cidade que eu conhecia era Oliveira. Pertinho ali, que naquela época mesmo pequeno. Conhecia Oliveira, Morro do Ferro e Itaguaí, onde eu morava. Então, ele já começou a assustar quando viu aí de Brumadinho para frente, porque ele deve passar por dentro ali, sabe? Crucilândia, Bonfim, Brumadinho, Sarzedo, Vivité, Senhor. E lá no Rio ele ficou encantado, sabe? Ficou admirado de ver. Nós ficamos hospedados no Instituto Surdo-Mudo, na Avenida Laranjeiras. Então tem uma hora que nós, a capialzada, né, começamos a ficar meio, começando igual menino querendo dar um espacinho mais longe, né? Todo mundo com medo, né? Eu, por exemplo, era menor de idade, o Pedro Rosa teve que assinar um compromisso para não poder viajar para fora do estado. E mais uns 2 ou 3 que eram menores. Então, aí eu sou mesmo, mas o Vicente animar também, a dar uma saidinha por ali, tomar uma pinguinha na lanchonete que tinha lá, uma cervejinha. Depois ficamos os dois doidos para ele passar. Nós esperamos, quando estava fechado o sinal, eu não sabia, ficaram lá esperando, ensaiando para atravessar, mas ia entrando, vinha um ônibus, ia entrando, vinha um automóvel, sabe? Até que eles perderam a paciência, deu uma vaga e passaram os dois correndo assim, e não deram conta de frear, bateram os dois no muro do Instituto de Surdo-Mudo, certo? Falta de costume com o trânsito, não conhecia, né? O Solis deixou muita coisa para nós aqui e dá saudade, viu? O Solis, quando foi embora para Igarapé, muita gente aqui até chorou por ele. E o Solis, né, João, foi uma maravilha para nós, né? Em Bonfim, cidade localizada na região metalúrgica, na bacia do Rio São Francisco, a 80 quilômetros de Belo Horizonte, o maestro Luiz residiu no período de 1957 a 1967. Ensinava música e regia a corporação musical Padre Trigueiro, desempenhando excelente trabalho naquele lugar. Fiquei conhecendo aqui em Bonfim, né? Depois que ele veio para aqui. Para quem trabalhava aí na roça, muito bom pessoa, né? Ele começou lecionando. Ele veio para aqui para ensinar música. O senhor João Guilherme que trouxe ele para aqui. Então ele começou ensinando, eu passei, tomei as aulas com ele particular. Ele não roubava, era muito boa pessoa, humilde, trabalhador, família grande, lutou com muita dificuldade. Tanto que depois que ele formou a banda, ele é do Morro do Ferro, né? Perto da igreja. Ele falou, quando eu sonhou Batista. Quando eu for acabar de formar a banda, tiver todo mundo tocando, eu quero levar a banda lá na minha terra. É a honra para mim. Então combinou, acabou de ensinar a turma, nós fomos todos lá. Fomos lá no dia da festa de São João, né? Com um punhado de fogueira, muita coisa. Ele ficou muito satisfeito. É uma música bom, agradecido, né? Boa pessoa. Ele foi ótimo maestro e ele era boa pessoa também. Muito bom mesmo. Feito muito calmo, bom. Não, ele trabalhava durante o dia e dava aula à noite. Foi através da música, né? Ele veio para Bonfim e começou a dar aula. Eu no início achei que não tinha vocação nenhuma, não me matriculei. Mas à noite, quando saía rapaz, estava deserta a cidade. Tá? O pessoal da minha idade, todo matriculado assistindo aula. A atração foi realmente a aula de música. Né? E nós não tínhamos nada na cidade na época. Ficava à noite pela rua, fazendo as rodinhas. Então, quando apareceu
Seu Luiz, a aula de música, foi atração. A rapaziada toda aderiu e se matriculou. Uma pessoa assim, muito calma, tranquila, incapaz de chamar a atenção de alguém. Eu acho que ele se sentia mal em ter que fazer qualquer observação. Mas eu conheci ele mesmo, foi na casa dele que eu perguntei se ele dava aula de violão, ele falou que dava, eu já tocava violão. Então eu queria aprender violão com música, aí eu pegava aula na casa dele, ali embaixo, das 8 às 9 da noite, que eu também trabalhava o dia todo e ele também trabalhava. Ele trabalhou até de pedreiro para mim, trabalhou assim, plantava lavoura, eu tinha fazenda, e trabalhou muito para mim. E ele era muito meu amigo, eu gostava muito dele, era gente fina. Ele chamava, ele não era capaz de falar você, falava é o senhor, o senhor esse aqui, o senhor, a gente era rapaz e ele chamando a gente de senhor até acanhava. Muito educado, gente muito fina, a família dele, a dona dele muito boa. Acho que a banda toda sentiu falta disso. Ele não chamava atenção na música, ele chamava educado, assim, você errou essa parte aí, ó, vamos repetir ela, e ele ficava cantando e repetindo. 2, 3 vezes até se acertar. Tanto na casa dele, como aqui, como na hora de tocar, às vezes no ensaio da banda, se ele disse que uma pessoa tocou errado, eu corrigi. Eu chegava perto, assim, falava, você errou essa parte, essa partinha aí, vamos fazer ela sozinho. Fazia sozinho, com o músico. Ele era muito calado. A hora que ele estava assim parado, por exemplo, trabalhando com a gente assim, ou de pedreiro, ou de que fosse, ele estava subiando, cantando uma música. Eu tenho apelido de Né, né? Seu Né, estou decorando uma música aqui para me escrever. Eu vou pegando as partes para logo eu escrevo essa parte, eu vou emendando até fazer uma música. Eu fiquei conhecendo o Sr. Luiz, ele veio aqui para Bonfim, através do Sr. João Figueiredo, né, que era diretor da banda aqui, convidou, trouxe ele por aqui, dava bastante assistência a ele, e ele começou a lecionar música aqui para a Corporação Musical Patrigueira. E aí eu fiquei conhecendo, tinha vontade de aprender música. Pedi a ele, se ele podia ir na minha casa, porque a minha mulher queria aprender e era muito tímida, não queria vir aqui. Então ele foi lá na minha casa. A gente dava a ele uma gratificação muito pouco, extremamente humilde, extremamente bom. Fez amizade na cidade toda, deixou uma base de música aqui, que hoje não, continua sustentando a Corporação Musical Patrigueira. Campeonato em Itaúna. E a banda daqui foi, São Francisco ali foi. Todos os alunos dele, menos os saxofones, que não era aluno dele, menos 15 elementos. Uma Kombi, vamos falar. Ele foi com a banda de Igarapé, que tinha muito poucos elementos naquela época. Ele levou alguns de Itaguara para compor. O uniforme era só camisa e ele lá regendo o banco em Igarapé. Chamou muita atenção nossa. Ele com nós chamamos de cabeça de palha do milho para fazer cigarro de palha, enfiado no bolso da calça, meia palha parecendo. E ele regendo a banda lá. Um companheiro falou assim, a banda de Bonfim está lá no meio. 15 elementos. Nós fomos lá para ver. Estava o Sonel Solim
cabisbaixo, segurando qualquer coisa, com o nariz quase encostando na botina. O Sr. Luiz lá, com aquela cabeça de palha no corpo. O Sr. Luiz veio com um troféu. Eu perguntei a ele assim, Sr. Luiz, e a banda de Bonfim ficou em terceiro lugar? Ele falou, em primeiro. Todos alunos dele. Quero dizer do Sr. Luiz, ele deixa muita saudade aqui no Bonfim. E deixou uma família muito humilde, aqui deixou as filhas, etc. Humildes, mas honestas, muito honestas. Em todo lugar que ele passou, ele deixou um rastro de honestidade, seriedade e de bondade. Então eu venho para aqui com esse trato assim. O João Dumé dava assistência que podia. Era tesoureiro da prefeitura também, o novo prefeito, o Sr. Henrique Marcos, para dar ao Sr. Luiz isenção de luz e água. E isenção de luz e água, e os alunos davam uma pequena gratificação para ele. Ele falava para ele assim, que música para ele era uma arte divina e que Deus confiou essa missão a ele. Então ele não interessava dinheiro, ele queria pôr o aluno tocando. Ele falava assim, entendeu? Então ele era pedreiro, lavrador, ele trabalhava na roça, entendeu? Ele fazia música de noite, e na casa dele, e à noite na sede da banda. Mas não tinha ordenado físico, porque não tinha condição para isso, nem no salário mínimo. Era um homem assim, humilde mais do que ele, eu acho que ninguém. Eu não conheci mais ninguém, sabe? Trabalhador, honesto, humilde. E outra coisa, uma fé em Deus inabalável. Eu tenho dois casos dele para contar sobre fé. Agora a humildade, eu te contar o caso é esse. A gente estava reunindo aqui para tocar numa festa do Sr. Bonfim, dia 15 de agosto, mais de não sei quantas mil pessoas na rua. Aí quando estava descendo a escada séria, a banda já pronta para ir, eu estou te contando sobre a humildade dele, não é porque era o jeito dele ser, entendeu? Era um homem despojado de orgulho, não tinha orgulho. Então eu estava descendo a escada, eu olhei para trás e falei para ele assim, agora você vai dizer, ele não era nada, ele era o mestre. Eu falei, Sr. Luiz, eu fiquei sabendo que eles vão te arretado nessa banda na rua agora. É que arretado que te mostrei. O senhor lá vai de chapéu de pai, o senhor esqueceu? Eu falei assim, o senhor deve tirar a viagem. Ele voltou, pôs o chapéu da vez e foi. Outro caso dele também, de coração bom, né? A gente estava ensaiando aqui para a festa, eu também, de dia no domingo. Aí chegou um menino correndo aqui na sede e falou, Sr. Luiz, corre lá porque o Dico Batista atropelou sua filha Célia com motocicleta. Ela está desmaiada numa casa na frente ali. Ele saiu o carro, falou com o engenheiro da banda assim, eu vou chegar ali, uma vez eu volto. Aí todo dia eu fui com ele, eu saí logo atrás dele, né? Na casa que ele tem na igreja. Aí ele chegou na porta da casa, ele encontrou com o moço que atropelou a filha dele. O moço está chorando, estava meio tonto. E falou, ô Sr. Luiz, aí o que aconteceu? Eu fui pegar logo sua filha, eu gosto tanto do senhor, meu mestre de música, é da mais alegre, o Dico. Aí ele falou assim, abraçou com o Dico, eu não tinha visto o menino não, a menina está desmaiada na cama, eu dando mariquinha. Então ele abraçou com o Dico e falou assim, ô meu filho, não pensa nisso não, a menina não vai ter nada, Deus é muito grande, e você não pensa nisso não, está perdoado, vai embora. O Dico voltou na motocicleta e foi embora. Daí que eu fui ver a menina dele. Um pouco de uma hora está na casa dele, santo. Ele era assim, sabe? Enquanto residia em Bonfim, o maestro Luiz também ensinava música e regia a corporação musical Santo Antônio da Vargem Alegre. Vargem Alegre, distrito de Bonfim, está localizado a 98 quilômetros de Belo Horizonte. O maestro Luiz trabalhava o dia inteiro em Bonfim e nos finais de semana partia a pé para Vargem Alegre, onde permanecia por 2 dias, ensinando música aos jovens do lugar.
cidade de São Joaquim de Bicas, localizada às margens da BR-381, a 35 quilômetros de Belo Horizonte, o maestro Luiz, a pedido do então prefeito José Gabriel de Rezende, deu algumas aulas no salão paroquial da Igreja Matriz, na esperança de formar uma bela banda de música. A dificuldade de transporte, porém, fez com que o maestro concentrasse seus esforços na nova banda da cidade de Igarapé, onde estava morando. Pois é, que são os instrumentos eu comprei na Casa Serenata, o Gerfeito foi meu avalista. Avaliou a minha prefeitura, né? Quer dizer, foi a prefeitura, né? E nós compramos e começamos. E aí eu falei só, para mim inaugurar essa banda aqui em Igarapé, eu vou inaugurar lá na Farofa. Então a primeira vez que tocou foi na Farofa. E o Sr. Luiz estava quando o negócio estava indo e voltando, né? O cara estava gerando, né? Assim que eu contratei de ficheira na prefeitura, como é que fala? Se não for aí ele passou a morar em Igarapé definitivo. Quando eu contratei ele para ser o maestro da banda, fichei ele tinha não sei o que ganhava, mas ganhava feitor, né? Para ser o maestro. O Sr. Luiz é uma excelente pessoa. Muito humano, né? Muito bom. Achava ele uma pessoa maravilhosa. E todo mundo sabe. Morando em Igarapé, o maestro Luiz foi convidado no ano de 1977 pelo então prefeito Luiz Ribeiro de Souza a prosseguir os trabalhos musicais da banda Alcino José de Araújo, em São Francisco de Paula, cidade localizada a 165 quilômetros de Belo Horizonte. No período de aproximadamente um ano, o maestro partia de Igarapé com destino a São Francisco de Paula, contribuindo para o desenvolvimento daquela corporação como para a cultura das bandas de música em Minas Gerais. Fiquei conhecendo o Sr. Luiz através do irmão dele, não me lembro o nome do irmão, que me indicou, postou em Igarapé a procurar, eu estava em dificuldade para dar continuidade na banda por falta de maestro, e eu fui informado pelo irmão dele que residia nesse tempo de passatempo, e que me deu as informações com relação à pessoa. Semanalmente eu via de Igarapé de ônibus, diretamente eu fazia conexão em Oliveira, eu vinha de ônibus e voltava de ônibus. Uma pessoa muito estimada, todo mundo que conhecia só o cara dele estima comigo. Não só pela capacidade dele, mas pela modéstia dele, pela humildade dele. E um homem trabalhador, honrado, muito bom caráter. Deixou na história aí, não só lá de Igarapé, como também aqui na nossa região, um marco, uma pessoa que é um exemplo muito bom para todo mundo. Então eu arranjei aqui em São Francisco, um amigo meu, fazendeiro, se propôs a arranjar para ele um terreno para ele plantar todo ano. E exatamente para colaborar para que a nossa intenção é de trazê-lo para cá para ele residir aqui. Mas o prefeito naquela ocasião, lá de Igarapé, cobriu a proposta que nós fizemos, sabe? A vida dele foi música mesmo. Se dedicou a vida inteirinha. Um verdadeiro maestro. Uma coisa que deveria, o Brasil inteiro, dar seguimento àquilo que ele deixou viveu a vida dele, que era uma verdadeira loucura com a música. Gostava, amava a música. Igarapé, cidade localizada às margens da BR-381, a 40 quilômetros de Belo Horizonte, contou com os trabalhos prestimosos do maestro Luiz. Suas aulas nesta cidade tiveram início em 1970, por intermédio do Sr. Geraldo Ferreiro, que com muito empenho e com a ajuda de muitos outros interessados, lutava para formar uma banda na cidade, a Lira Santo Antônio de Igarapé. Mais tarde, a partir do apoio do prefeito José Gabriel de Rezende, o maestro foi pela primeira vez contratado pela prefeitura e passou a receber um salário fixo pelos seus trabalhos. Assim, em 1973, o Sr. Luiz mudou-se com a família para o lugar, onde por 27 anos
dedicou-se de corpo e alma ao desenvolvimento da música até a sua morte. Cheguei no sábado, lá de Itaguara, ia para casa do João Ferreira, e ali ele dava aula para nós da hora de 8 horas até 11 horas da noite. E depois ao domingo, na casa do Ferreira, o domingo de manhã também, de 7 horas até 11 horas também da manhã. Né, pagava passagem de Itaguara aqui para ele, achava que era difícil para ele, e ele dava um pagamento também para ele, ensinar nós música, né? Então ele se tornava uma média de 8 aulas por mês. Ele compunha as músicas, inventava, fazia em casa, depois levava na prefeitura lá, né? Dava aula para nós, ele mostrava pra gente como ficou essa música, a composição dele. Inventava, sabia fazer divisões, compasso, ritmo da música. E dava um ensaiozinho e ele perguntava pra mim, música ficou boa? Tá legal. Então agora ele passava então pra cada um. Assim, as músicas, o trombone, o clarinete, o bombardino, ele fazia aquele jogo todo de música, tudo memória dele. Não era nada vindo de fora. Aí segui lá, fiquei conhecendo o Soloísa. Ele perguntou se eu queria aprender música, falei que interessava. Por sinal, foi uma PT engraçada, porque ele falou para mim trazer um caderno de música. E eu nem pensava o que é caderno de música. Aí eu fui lá na loja do Gerard Leite, na época, fui lá e comprei um caderno de desenho. Ele falou que é um caderno limpo, então não pode ter linha. Cheguei com um caderninho de desenho e falei assim, ei, isso não é para isso não. Mas pode deixar, não precisa devolver ele não, que eu vou fazer da minha maneira. Passou a mão numa régua, ficou lá fazendo as pautas, uma por uma, riscando. E eu observando ele ali, falei, vai, só não deixa olhando no caderno tudo. Daí a pouco ele começou a passar as musiquinhas para mim. Aí passou essa música, me lembro, Rezendina. A importância dele aqui na região foi o máximo. Ele foi o máximo, ele não foi um maestro, ele foi um pai, um amigo, tudo que a gente precisava aqui, ele foi. Nós fomos dormir lá num salão lá e tal, aquela gazada, aquele monte de colchão no chão, né? Aí o Soloísa, não sei o que deu nele lá, não, porque nós tinha chovido muito, então a terra do Souza, todo mundo já conhece, é uma terra super vermelha, né? E ele, a botinha dele furada por baixo, e ele andava pisando naquelas poções d'água, né? E na hora de deitar, ali apagou a luz, ele deitou. E a gente uma certa hora ele teve que levantar para ir no banheiro. Quando ele saiu pisando com os colchões fora assim, o rasgo dele ficou direitinho. Os colchões fora aqui para nós, já não ia. Que achava bonito quando a pessoa aprendia, que ele via as pessoas tocando, ele falava assim, pô, eu ensinei. Eu sentia orgulho disso. Ele contava que tinha dificuldade assim já em ensinar por conta da vista. Que ele já sentia a vista fraca. E ele contou também uma história que ele foi mordido por um cascavel. E que esse cascavel fez ele perder uma vista. Então, com a idade, ele já sentia dificuldade até de fazer partituras. Ele falava que dinheiro não era o mais importante do mundo, não. Isso sempre ele falava, acho que com todos os adolescentes. Falava, nós vamos tocar, se o espelho quiser ele pagar, paga, se não quiser, nós só tocando. E quando ele estava ensinando música para algumas crianças, então não gostava de solfejar. Então ele comentava, canta menino, canta. Então ele compôs uma música também com o nome de Canto Menino. A banda de Bonfim, o maestro da banda de Bonfim foi aluno do Soloísa. O Soloísa explodiu de alegria. Que ele na hora que ele foi lá, que segundo lugar para a nossa banda, ele falou, não, o maestro dela foi meu aluno, eu fico muito feliz, não, até chorar e chorar. Eu acho que desses encontros de banda, em todos que eu já fui, festival de banda, encontro de banda, esse é o melhor, deixou recordação. Fiquei conhecendo ele mais aqui em Garapé, quando nós fomos chamados para ajudar eles a tocar aí. Aí que eu fiquei conhecendo o Soloísa, não conhecia. Né? Aí nós éramos amigos demais, e ele fazia muita coisa, só coisas boas, né, para todo mundo, uma pessoa muito humilde. Não tem nada reclamado. Tocava qualquer instrumento, mas ele era firme no saxofone, que ajuda muito a banda, né, preencher, ficar bonito, né. Ele vinha sempre aqui em casa,
Esteve ensinando a Denise a tocar violão. A família sempre foi para o maestro Luiz motivo de muito orgulho e dedicação. Com a senhora Ana Alves de Andrade, a quem chamava de Dona Ana, teve 11 filhos, todos criados e educados com muito carinho e respeito pelo pai, que por ser contra duras corrigendas, sempre conversava educadamente com todos eles, dando bons exemplos de humildade, simplicidade e fé, que são lembrados e seguidos até hoje. O relacionamento do papai com os filhos era muito bom, porque ele era uma pessoa que tratava a gente muito bem, ele não xingava, sabe? Ele era uma pessoa que nunca chamou atenção de nós, fazia até gosto, sabe? Às vezes mamãe muito nervosa, ficava xingando, ele falava assim, vocês ficam calmos aí, que depois tudo passa. A única coisa que eu sabia fazer. Ele não xingava, ele podia machucar, porque ele falava Santíssimo Sacramento, tá? Mas ele não xingava. De jeito nenhum. Aqui em Bonfim nós ficamos por muito tempo. Nós moramos aqui muito tempo. Porque eles chamaram o papai para vir dar aula de música, né? E ele concordou de vir, falou assim, eu vou para lá, dona, aqui não está dando. Mas ele não tinha para ganhar dinheiro, só por gostar da música. Tá? Porque ele dava aula, ele não tinha preço. Às vezes ele falava assim, vocês me dão aí um pedacinho de fumo, tá bom. Mas, uma época, ele queria ensinar nós a ser cantores. Aí, ele lá ensinando, sabe? A mamãe nervosa, ela falava assim, essas meninas não vão aprender nada. Aí o meu pai falava assim, tem que comer muita carne para poder aprender. Minha mãe falava para ele assim, é só você comprar que elas comem. Olha, deixa eu contar. O papai, ele era muito bom, sabe? Amigo da gente, ter vergonha dele. Verdade. A mamãe xingava e falava que ele não queria chamar a atenção nossa, que nós estava solta. Então ele pegava e falava assim, não, eu tenho o meu lugar certo de conversar. A hora e tudo. Quando ele chamava a gente, para a gente sentar perto dele, para ele dar conselho da gente, a gente saía de perto dele, era chorando, de vergonha. Não era porque ele humilhou, fez nada ruim com a gente, não. Era vergonha, que ele conversava com a gente quando a gente lá em cima, que a gente sabia que a gente não era nada daquilo, que a gente estava escutando, ele estava falando que a gente era linda, que a gente era isso, era aquilo, que a gente tinha que andar muito direitinho, ter um nome. Ele conversava com a gente, não era com palavrão, nunca lembro de ele falar um palavrão. Era coisa boa demais assim para estar com ele. Só que a gente depois passava muitos dias sem estar olhando para ele de vergonha. Porque ele conversava com a gente era coisa humilde demais. Ele merecia a gente ter muito respeito por ele. E eu tinha. Era a coisa que ele mais adorava na vida dele. Ele falava com a gente assim, olha, eu acho que se tirar minha música, pode tirar minha vida. Você falava. Porque para ele não tinha chuva, não tinha sol, não tinha frio, não tinha nada para ele enfrentar, não. Ele ia mesmo e gostava. Ele fazia uma coisa com amor, ele gostava. Isso é que importava dele. Melhor do mundo. Quem seguisse o exemplo dele era incapacidade de pecar. Vou falar com você a verdade. Era incapacitado de pecar, porque falava com a gente, tudo que Deus manda é bom. Ele não era revoltado com nada. O gato em casa era só escrevendo assim, escreveu lá, num cantinho caladinho. E lembro dele no lugar até um dia que eu cheguei lá, ele já estava meio ruimzinho. Ele não estava muito bom, não que ele tinha tido constatado problema de coração, né? Eu cheguei lá e veio uma alegria, doido. E ele virou para mim e falou assim, minha filha, eu não vou ficar muito junto com você, porque eu comecei umas partituras, eu vou acabar ela. Aí eu falei assim, pode ficar à vontade. À noite nós conversamos bastante, falei, tá bom. Você tem ideia, ele perdeu um filho de desastre, coisa horrorosa, né?
Cheguei lá, simplesmente porque assim, pai, mas que coisa horrorosa, né? Ele falou assim, isso é vacina dele, seja feita a vontade de Deus. Bom, a pessoa calou, não vê? Ele não. Que é isso, minha filha? Os meninos brigando, chorando, cantando, triste, alegre. Ele estava lá compondo essa música. Minha mãe xingando, esse Luiz musguento, não sei o quê. Ela ficava nervosa, a gente já ficava. Quando ele saiu com a banda de música aqui, pra ir notar, vocês dormia fora, né? Lá vai o musguento, ela ficava brava, Deus o tenha. Uai, você não tá ganhando nada com isso. Ele não estava se importando, ele lá vai. E eu era puxa-saco dele mesmo. Tá? Eu gostava, falava, não. E o papai, gente, vem essa Dolores, ela falava assim, essa Tunico Bertolino, que o papai era dessa família, né? Ela ficava brava comigo. Fazia de tudo, de tudo. Ele era barbeiro, de sábado, domingo, fazia barba, cabelo, fiado. Alguém, às vezes, ninguém pagava ver. Falava assim, como é que eu falava? É a prazo ou é à vista? O pessoal, não, é a prazo, não tem dinheiro. Aí a mamãe ficava com raiva, porque ele ficava o dia inteiro sem tomar um café, sem almoçar, que fazendo cabelo lá do pessoal. Fazendeiro e tudo que ia lá em Lagoa, em Oliveira, cortando o cabelo. Às vezes, quando ele tocava muito assim para essas bandas assim, aí nós não sabíamos que ele tava chegando, que ia chegar, né? A minha mãe pegava, nós fechava a casa e ele chegava de madrugada e dormia, era no paiol, no meio dos bichos. Aí ele falou assim, não, eu já cheguei tarde mesmo, para me não incomodar, eu vou abrir o paiol e entro lá e acabo dormir o resto da noite. Ele tomava remédio, né? Às vezes eu ficava preocupada com ele, falava assim, pai, não vai não. Eu assim, não, eu tenho que ir. Aí ele jantava um pouquinho, sabe? Falava assim, não, tem que comer pouco, porque se a gente vai soprar, aí faz mal. Bom músico, bom maestro. Eu acompanhava ele nos festivais de banda. E todos os lugares que a banda ia, eu ia junto. Eu lembro dele cantar muito uma música que fala assim, eu não sei cantar ela toda, sei que eu falava assim, que bom que estava. E fala assim, que bom que estava aquele abraço que me deu tristeza de sentir a vida como um grande bem. Que bom que estava aquele abraço que me deu tristeza de sentir a vida como um grande bem. Não tinha nada, levava a vida à toa, sendo assim tão pobre que fazia inveja a muita gente boa. É que a esperança afagava o coração e eu andava pelo mundo à procura de ilusão. Usava o dia para trabalhar bruto e à noite saía para dar aula todo dia. Se ele tivesse mudado o ritmo, tivesse colocado a música dia e noite em primeiro lugar e dado as pessoas também, dado valor, entendeu? Mesmo que ele não desse o seu valor, as pessoas que chamassem ele, falassem, ó, seu Luiz, só não precisa de trabalhar de pedreiro, não precisa de plantar, não precisa de sacrificar. Nós vamos dar ao senhor um salário que vai dar para o senhor manter a família, só para o senhor ficar por conta da música. Mas não existiu esse lugar, entendeu? Quando morei em Oliveira, ele tocou clarineta numa banda lá, Sociedade de Oliveira. Mas só que lá em Oliveira, quando a gente morou lá, quase ninguém fizeram caso. Não. A gente morou lá só 11 meses, porque ele gostava muito de música, né? E ele ia lá na banda, tocava. Depois ele começou a ir nessa rádio, aos domingos, às 10 horas, tocava clarineta lá, tudo, mas ninguém se esforçou com nada. Não. Ele não dava valor, entendeu? Valor, assim, material, não colocava preço, entendeu? Para poder ter uma vida, assim, boa, né? Uma vida mais tranquila. A música, para ele, era uma coisa que ele não contava. Para dinheiro, ele não contava. A música
Era assim, depois que chegava do serviço bravo lá, no serviço bruto, ele arrumava, ia dar aula dele. Se tivesse festa a semana inteira também, ele ia, tocava, não importava se tinha o serviço para ele não, se tinha festa ele ia. Se tinha de dia, de noite, ele ia, porque era o que ele gostava mesmo. Mas só que ele não sabia, não soube, né? Ganhar com ela, ganhar dinheiro com ela. Não soube, eu não quis, ele não entende, ele não entendi. Aí eu lembro assim, nas horas vagas, assim, ele, dia de domingo, né? O dia que ele tá folgado, ele mexia com música, assim, escrevia. E meu pai me ensinou a tocar clarinete. A clarinete que eu tenho, foi ele que arrumou para me comprar, tem ela até hoje. Tá? Eu toquei muito tempo em orquestra, dei aula também. Eu dei aula durante 8 anos de música e de instrumento também. Andei aprendendo outros instrumentos, inclusive até me ensinou uns outros só para passar para os alunos. Se todo mundo fosse tranquilo igual ele, assim, bom, uma pessoa sem defeito, em termos do meu modo de pensar. É uma pessoa que não vivia, que não tinha assim, ambição financeira, é uma pessoa que vivia para a música, né? E para a família, gostava de todo mundo, os amigos, todo mundo era amigo, né? Tinha um amigo aqui, outro ali, outro lá, e todos eram amigos. Eu nunca vi um inimigo, meu pai. Vocês podem procurar, né? Uma pessoa que pensa assim, não faz inimigo. Ele falou que estava trabalhando na roça no dia, se não me engano, ele estava quebrando uma roça de milho. Isso há muitos anos, lá em Morro do Ferro, se não me engano. Aí ele, Deus, porque música sempre pega, a pessoa pega assoviando, né, com som, pega um som, às vezes até de um pássaro, de uma coisa qualquer, né, de uma máquina, através daquilo ele tira. E ele começou a assoviar e achou aquilo, deu certo, né? Aí ele pegou um pedaço de carvão e uma palha e escreveu as primeiras notas ali para iniciar aquilo. Aí depois chegar em casa e passar, né, para a partitura. Então aí que ele começou a música numa palha, escrevendo numa palha de milho, né? Aí ali que ele colocou e falou, vai ser a valsa da palha. Eu comecei a escrever na palha e assim foi. Aprendeu a tocar e tinha 7 anos de idade. Você vê que ele aprendeu a tocar, o primeiro que aprendeu a escrever, né? Acho que um maestro de Paula, lá de Morro do Ferro, chegou perto dele e falou, eu vou morrer e você vai ficar no meu lugar. Você que vai ensinar esse povo aí. Eu não vou muito longe, não. Estou morto, quase morto, na cama pelo menos. E ele com 14 anos começou a ensinar música, né? Ele aprendeu com 7, começou a tocar pistão. E aí começou a ensinar música com 14 anos. Depois que o Zé de Paula morreu. No dia 3 de dezembro de 1997, o maestro Luiz faleceu em Igarapé, vítima de problemas cardíacos. Pessoa humilde, simples, que fez da música sua vida, uma missão. Mas seus exemplos e seu amor à música, especialmente às bandas de música, ainda ecoam em cada nota que entoamos com muita saudade e gratidão.
algumas outras coisas, mas também com muitas partituras antigas. Aqui tem cartas, né, mais ou menos organizadas. Aqui tem programas de festa. Aqui a gente tem mais livros com partituras, com mais algumas marchas fúnebres, umas músicas que são raras de serem tocadas, né? São bem específicas também. Tudo dentro das pastas e tudo dentro dos papéis em branco para dar uma sobrevida maior a essas peças, até que a gente tenha dinheiro para fazer a recuperação. Vou fazer uma vez o arquivo como que tá de pastas nesse tipo. Olha um monte que tem aqui. Tudo antigo. Perdido aqui. Tá bom. Mal condicionado. Deixa eu ver. Esse aqui é deve ser de antes de 1910. Não tô achando assinatura. Essa partitura aqui, gente, foi escrita pelo maestro Teodósio Tripaldi, que é um dos fundadores da lira. Essa partitura aqui, ela deve ter por volta de 128 anos. Olha aqui, essa. Vamos ver. Se a gente tiver sorte, a gente encontra aqui a data, mas aqui, ó. Vamos encontrar não. Aqui, ó. Maestro Tripaldi. Essas aqui, gente, costurada assim, ela foi costurada pelo Felisbino, também um dos fundadores da banda. O Felisbino, ele foi o dono do cartório aqui de Morro do Ferro. E na época também de 1890, por aí. O Felisbino e o Teodósio até 1910, por aí. Depois a gente encontra José de Paula, tem muito José de Paula. José de Paula principalmente até 1930, 1940, né? Então tem Paulo Pereira Barros também, que é o pai do Atos, década de 50, por aí, até um pouco mais recente. Essas são as nossas relíquias, ó. Estão todas aqui na banda, esperando alguém olhar por elas. Aqui, gente, ó. Gavetas. Mais gavetas de partitura antiga aqui. São partituras da década de 50, por aí, que a banda ainda utiliza, né? Por mim, a banda não utilizaria elas, a gente já teria cópias novas para que essas fossem encaminhadas para o arquivo. Mais peças aqui, a gente tem essa clarineta aqui, ela é de madeira. A clarineta aqui, ela foi tocada pelo seu Sebastião Firmino, que está fazendo 101 anos.
Arquivo Ildeano Silva.